O Supremo Tribunal Federal deve retomar ainda hoje o julgamento sobre o Fundo Amazônia. Repórter Carolina Abelim. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, concluiu o voto nesta quarta-feira. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal, o governo federal foi omisso ao não executar as verbas do Fundo Amazônia. A ministra deu 60 dias para que a captação de recursos voltados à proteção e preservação do bioma seja retomada. A omissão inconstitucional do Poder Executivo no que diz respeito ao funcionamento da política pública do Fundo Amazônia traz consequências em distintas atividades e operações do seu funcionamento, como o recebimento de novos recursos, vale a pena recordar, análise de novos projetos a serem financiados com os valores já recebidos, como resposta aos resultados obtidos pelo Estado brasileiro na redução do desmatamento em momentos anteriores e sob a égide do decreto lá de 2008. Criado em 2008, o Fundo Amazônia está parado desde 2019, após a extinção de 2 conselhos responsáveis pela gestão dos recursos. Os partidos de oposição, PSB, PSOL, PT e Rede, recorreram ao STF alegando que a União está deixando de disponibilizar R$1,5 bilhão que poderiam financiar projetos de conservação da floresta amazônica. O ministro André Mendonça divergiu da relatora. Ele disse que não vê omissão por parte do governo, mas sim inconstitucionalidade nos decretos que alteraram o fundo. Entendo que a via adequada para eventual descumprimento da presente decisão, isso não deve ser feito por uma perspectiva de futurologia, mas sim pelo manejo de uma reclamação constitucional. Porque está implícito no comando do Supremo a necessidade de cumprimento desse comando e de não descumprimento, por conseguinte. O ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Mendonça e argumentou que não cabe ao judiciário intervir na política pública ambiental. O acolhimento da presente ação representaria uma interferência indevida, ao meu sentir, no campo de competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo, sem a devida base técnica e expertise necessária para tanto. O julgamento será retomado hoje. Ué, Jovem Pan, vai acompanhar um minutinho para cada um dos nossos comentaristas. Ricardo Salles, qual que deve ser o posicionamento do Supremo? Veja, o relatório apresentado até, pelo menos esse trecho que nós ouvimos agora, apresentado pela ministra Rosa Weber, está equivocado. Primeiro que o conselho foi extinto, assim como todos os outros conselhos foram extintos, todos de uma vez só, pelo governo federal, para que fossem recriados num novo formato, numa nova estrutura. Nós propusemos a criação de um novo conselho, com uma governança melhor, com reuniões mais periódicas, com uma outra regra de votação e uma participação mais efetiva do Conselho Orientador do Fundo sobre as decisões do BNDES, que até então eram feitas à revelia do controle do antigo COFA, do antigo Conselho Orientador do Fundo. E, entretanto, quem não permitiu a criação deste fundo, desse conselho, nos novos moldes, foi a Noruega, que não admitia qualquer alteração na regra de funcionamento do conselho anterior. Ora, não pode o Brasil se curvar à vontade de um país estrangeiro. O Brasil falou, eu quero recriar o conselho, mas vou recriar o conselho com regras de governança mais adequadas e mais apropriadas. A Noruega veio e disse, não concordo. Como ela era doadora de parte desses recursos, ela tinha direito de veto junto ao BNDES. E até então, neste momento, continuaram sendo executados os projetos que estavam em andamento, eles não pararam, ao contrário do que foi dito na petição inicial, e apenas e tão somente novos projetos deixaram de ser analisados porque não havia conselho e, consequentemente, não havia quem os analisasse. Ô, Diogo, a ministra está dando 60 dias, pede isso para que o fundo seja reativado. Pois é. Olha, Adriana, eu conversei muito com o Salles na época dessa polêmica toda, não é, Salles? Eu trabalhava num outro veículo de comunicação e fiz reportagens sobre o assunto. O Salles foi meu interlocutor, ele me concedeu entrevistas, sempre questionei sobre esses temas. E eu lembro, na ocasião, que o mal-estar que causou com os doadores do fundo se devia ao fato de que esses conselhos foram interrompidos ou alterados e que as regras, portanto, de gestão do fundo foram alteradas sem
conversar, negociar, fazer, digamos, a diplomacia com os doadores do fundo, né? Então isso causou mal-estar e acabou criando um impasse, justamente porque havia a Noruega, havia a Alemanha e um desses países decidiu não continuar com as doações, né? Então, eu acho que, eu sempre falei isso e eu acho que o Salles pode comentar sobre isso, mas eu acho que faltou naquela ocasião uma diplomacia. Faltou uma forma diferente de fazer as coisas, já que se pretendia mudar as regras, que se fizesse isso de uma forma que não colocasse em risco o próprio financiamento do fundo. Ô, Schelp, só um esclarecimento. A Alemanha topou, eram 2 doadores. Na verdade, o Fundo Amazônia tem 3 doadores. O maior, Noruega, o segundo é a Alemanha e o terceiro é a Petrobras, num percentual bem pequeno. A Petrobras, evidentemente, topou. A Alemanha topou as regras, quem não topou foi a Noruega. A Noruega não admitia mudança nenhuma nas regras do fundo, nas regras do Conselho Orientador, que é o chamado COFA. Portanto, o Brasil não pode ficar refém da vontade de um país estrangeiro querer determinar quais políticas públicas são feitas aqui dentro do Brasil, ainda que ela seja, entre aspas, a doadora. Porque se ela fosse plenamente a doadora, ela não estaria interferindo, ela teria doado o dinheiro e o Brasil ia utilizar. Então não é bem uma doação, né? É quase um consignado. Eu te coloco o dinheiro desde que você faça o que eu quero. Ora, nós somos um país soberano, nós não temos que fazer o que quer a Noruega. Aliás, a Noruega não faz nem no país deles, porque eles continuam caçando baleia e explorando petróleo no Mar do Norte. Deviam parar com essa demagogia que vinha aqui dar ordem para o Brasil. Mas, de todo modo, o fato é que o Conselho foi extinto não por nós, foi por um decreto maior de todo o governo que extinguiu os conselhos, fez uma limpa naquele mar de conselhos, né? Aquela coisa bem comunista que havia aqui no Brasil, e reduziu para 12% só a quantidade de conselhos que havia originalmente. Dentre eles, o COFA. Só que quando nós fomos recriar o COFA nessas novas regras, é justamente quando a Noruega não concorda, firma o pé e diz para o Brasil não fazer. E para fechar rapidamente essa discussão, Roberto Mota. Olha, a explicação do Ricardo foi clara, o posicionamento do ministro Nunes Marques também foi. Não acho que cabe ao judiciário determinar a política ambiental do Brasil. Isso é responsabilidade do executivo, eu acho que essa é a posição correta. Se todas as decisões do executivo forem ser revistas pelo judiciário, o resultado vai ser complicado, né? Acaba o equilíbrio da República e cria-se uma enorme insegurança jurídica. A Amazônia virou um fetiche de certas forças políticas. Esse assunto é usado claramente por organizações internacionais para defender os seus interesses. Muita gente bem intencionada embarca em narrativas financiadas com muito dinheiro. Eu acho que o Salles resumiu muito bem isso. Países que destruíram e ainda destroem o seu meio ambiente querem determinar qual deve ser a política interna do Brasil.